Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o chão do sertão pioneiro na frente e milhares de pares de guampas seguindo o sinueiro na estrada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV saiu do Retiro da Gameleira ainda de madrugada e depois de entregar a boiada na estação para fazer a embarcação, já está pronta para mais uma função novidadeira que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Mesmo tendo ciência e sabedência na mantença de fazenda e boiada, na hora de escolher qual vai ser a combinação dos animais na reprodução para garantir o máximo rendimento zootécnico e o melhor resultado estético do gado, é recomendado que o companheiro pecuarista consulte sempre um especialista com bastante experiência nesse riscado. Pois então, com a intenção de resolver esta precisão, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora a nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro fazendeiro Hércio Ienaga, que só esqueceu de dizer onde é que ele mora, né? Mas tudo bem. O que ele está querendo saber é por que o cruzamento de Senepol com Nelore é menos usado no Brasil do que Angus com Nelore. Pois então, estando feita a perguntação, o caso é de apurar a audição para não perder nada do que o Zadra vai falar. Olá, Hércio. Bem, o que acontece com a raça Senepol? Ela entrou no Brasil na época de 2000, né, início de 2000. Eu até fiz parte do processo quando estivemos na ilha de Saint Croix, onde o gado é criado, onde se originou o gado, Senepol. Lá na ilha de Saint Croix, no Caribe, né, são ilhas britânicas, é muito calor e seco. Então, o gado realmente é um animal de menor porte, que é pouco exigente em termos nutricionais. Ela tem uma conversão alimentar espetacular para músculo. Então, são animais com boa musculosidade e também ótima habilidade materna. Bem, esse gado, por ser de pequeno porte, ele se encaixa muito bem em animais de maior porte, como o Nelore. É exatamente o que acontece com Angus. Podemos até ter um paralelo entre Angus e Senepol pelos seus tamanhos. São mais ou menos o mesmo tamanho. O Angus, na sua originalidade, na Escócia, na Inglaterra, são animais que têm o mesmo tamanho do Senepol. Animais baixos, e quando foram selecionados nos Estados Unidos, o Angus, por exemplo, foi selecionado para se produzir animais maiores, de maior tamanho, de maiores carcaças. O Senepol está nesse processo no criatório brasileiro. Quando ele foi importado em 2000, ele vem nesses 20 e poucos anos sendo selecionado para se produzir animais de maior porte. Então, como touro, o Senepol é muito usado sobre matrizes zebu. Quando pensamos em inseminação artificial do Senepol, e aí existe aí a janela e a oportunidade, no começo a gente pensou sobre o uso na F1 Angus, como você até falou, né, na sua pergunta. O que acontece? Por ele ser de pequeno porte, na F1 Angus, ele gera animais menores, animais muito precoces. Então a gente tem que saber usar o Senepol e que tipo de Senepol usar e em que matriz Angus, para que a gente faça as carcaças muito pesadas, como a gente faz, por exemplo, com o Senepol na Nelore. Então, para fazer um tricross com Senepol na meio sangue Angus, a gente precisa usar touros Senepol de frame alto, animais acima de frame 6, de 1000 quilos, touros grandes, para que a gente tenha a possibilidade de fazer carcaças pesadas. Lembrando que a meio sangue Angus Nelore, ela tem um biotipo britânico, ela é meio sangue britânica, considerada de pequeno porte. Então, quando usamos Senepol nessa meio sangue Angus, fazemos animais de pequeno porte. Não, a carne do Senepol é uma carne muito macia, não é uma carne dura, muito pelo contrário, e a gente vê que há um melhoramento agora para a deposição de gordura, tanto externa quanto de mármore, de alguns criadores de Senepol, um trabalho muito bem feito, com seleção através de ultrassom também
além das DEPs. Então, essa é a questão de não uso de Cenepol na meio-sangue Angus. O ideal seria touros, né, como o Cenepol vende, nas Nelore. A gente vê que tem muita meio-sangue Cenepol Nelore no mercado, chega muita pergunta para nós o que usar sobre ela, que ela é 100% tropical, a gente até pode usar um europeu nessa meio-sangue Cenepol Nelore, um europeu de grande porte, ok? Então, Hércio, a questão não é dureza da carne, muito pelo contrário, o Cenepol é muito bom de carne, a carne é muito macia, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Hércio. Um abraço a todos e vamos para o campo. Do Varjão já chegou o primeiro carretão carregado com arroz colhido no banhado e como ainda falta chegar mais 2, a caboclada vai fazer aqui uma parada ligeira para deixar descansar um pouco as 3 juntas de bois. E recomeça a prosa logo depois. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Os companheiros e companheiras produtores de leite brasileiros continuam vivendo um grande dilema. Por um lado, a precisão é de continuação da recuperação da lucratividade da atividade, mas por outro, o setor distribuidor não está conseguindo repassar para o consumidor o aumento do custo na sua matéria-prima. E para complicar um pouco mais a situação, no meio desse estica e puxa, o fornecedor estrangeiro continua lavando a égua aqui no nosso próprio terreiro. Juntando tudo, o resultado foi que o valor pago ao produtor, que vinha subindo com força e disposição, apresentou agora em julho a 8ª alta seguida, mas agora numa toada bem mais compassada. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito do rumo que o carretão está pegando nesse eito, a gente vai ter a satisfação de receber mais uma vez aqui no nosso programa o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Inventory, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente lá da cidade dele, que é Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado pela sua disposição e boa vontade de sempre para aceitar o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Tudo bom, Sidney? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso. Ô, Walter, começando a prosa por esse novo aumento aí no preço do leite ao produtor, agora em julho, né? O que foi que aconteceu com a cotação paga aí, a cotação do produto ao produtor, né? Na média das principais regiões de produção do país, hein? Média CPE Brasil fechou em 2,75, foram 4 centavos de aumento. Como você bem mencionou antes, os aumentos vinham mais fortes, agora deu um aumento bem menor, né? Então, essa já dá uma indicação aí importante para o produtor. Mas, em relação ao ano passado, a curva virou, né? A gente vinha com preços menores do que o ano passado. Preço pago em julho é 20 centavos acima do julho de 23 ou 8% acima. Então, também colocando essa perspectiva, estamos um pouco melhor ou bem melhor do que no ano passado. Ô, Walter, agora o que é que está fazendo a cotação do leite ao produtor perder força na subida, hein? Esses aumentos que a gente vinha comentando, né, para o produtor e pelos derivados, chegou à ponta consumidora, isso assustou um pouco o consumidor, isso impactou o consumo, e também tem o caso aí das margens da indústria. Na maioria dos produtos, esse é um momento que a indústria normalmente tem margens bastante positivas, ela está com margens ruins na maioria dos produtos. Então, a indústria também está querendo ajustar aí do seu lado o custo da matéria-prima para ajustar a sua margem. Tem as duas coisas aí, os dois efeitos. Uhum. Como é que está hoje a lucratividade do produtor brasileiro? A gente veio o primeiro semestre abaixo do ano passado, bem acima da curva histórica. Então, isso, pelo fato de estar acima da curva histórica, tem sido uma lucratividade boa. E no segundo semestre, a perspectiva é de que seja melhor do que no ano passado, que, de fato, o produtor vai lembrar, o ano passado a gente teve uma queda de preços forte
e uma queda de lucratividade forte também no segundo semestre. Então, teremos melhores condições de lucratividade no segundo semestre. Então, tá, pelo que você está falando aí, né, e pelo jeito que o vento está batendo no eito, Walter, o que é que deve acontecer com a produção e a entrega de leite na indústria daqui para frente? Deve reagir um pouco, né, Sidney? A gente acredita que esse meio de ano foi não teve um grande aumento, talvez até um recuo, mas agora deve reagir um pouco mais no segundo semestre. Essa é a visão que nós estamos tendo aí dos volumes. Uhum. O que foi que aconteceu com os preços do leite e dos principais derivados no comércio atacadista agora em julho? Você tem algum norte para a gente saber o que está acontecendo, Walter? Está mais ou menos de lado, viu, Sidney? Buscando um histórico aí, a gente tem uma feira aqui em São Paulo, que é a APAS, Associação Paulista de Supermercados. Uma semana antes da APAS, isso foi lá no final de abril, começo de maio, subiram bastante os preços, leite caixinha, mussarela, e depois caíram, né? Caíram e ficaram estáveis e seguem estáveis nessa semana. É um momento não muito fácil para a indústria, mas também um momento que a indústria tem vendido bem, pelo menos em volume, a coisa está fluindo bem. É isso que eu ia te perguntar, né? Como é que está sendo a reação do consumidor brasileiro, né? Não só em relação ao aumento dos preços do latino em geral, né? Mas como é que está o consumo do começo do ano para cá, Walter? A gente está recuperando o consumo desde o final do segundo semestre do ano passado, esse ano recuperando o consumo. O ambiente econômico é um ambiente favorável à recuperação de consumo, né? Taxa de desemprego mais baixa, os ganhos um pouco maiores da população, salário médio, né? Tem um dado do IBGE que mostra isso. Então, o ambiente de consumo é favorável. Então, o consumo tem se recuperado. E aí, dá para a gente apostar, então, numa melhora do consumo de leite e derivados daqui para o final do ano, Walter? Os preços começando a cair na ponta, Sidney, eles subiram um pouco, o consumidor deu uma assustada, mas voltando a cair na ponta, o consumo certamente ele vai voltar a se sustentar sim. Uhum. Agora, Walter, por que é que as importações do setor leiteiro brasileiro voltaram a subir, hein? As importações esse mês, elas devem, o mês de julho, né, que ainda não saíram os números, devem bater recorde aí, ultrapassar os 230 milhões de litros de leite equivalente. Os preços do Mercosul são ainda bastante competitivos em relação aos nossos aqui, apesar da taxa de câmbio ter subido bastante. O mercado internacional está em baixa, China está comprando pouco, então o mercado internacional está em baixa, e os parceiros aí do Mercosul, Argentina e Uruguai, estão preferindo vender para a gente do que vender no mercado internacional, que está em baixa. Então a gente, infelizmente, deve continuar com essa questão de importações aí por mais tempo. Uhum. Falando em termos de produção, Walter, como é que está a situação da Argentina e do Uruguai? O Uruguai teve uma queda grande aí no último mês em função do excesso de chuvas, né? O que houve no Rio Grande do Sul de excesso de chuvas, houve no Uruguai também, mas sem os problemas todos de inundação. Mas agora eles começam a se recuperar. A Argentina da mesma forma, mas tiveram uma queda de produção em função da questão estrutural de taxa de câmbio, preços em dólar. Eles estão se recuperando forte. E nos dois casos, eles entram na safra agora, segundo semestre, é um momento de alta de produção lá. Então a gente tem que ficar de olho porque eles vão ter volume. Uhum. E no mercado internacional, você falou que o mercado está meio incerto, né? O que está acontecendo? Tem excesso de produção? Tem queda na demanda? Como é que está a situação, Walter? O principal comprador do mercado internacional, que é a China, está comprando bem menos esse ano. No último mês de junho, comprou 20% a menos de volume do que no ano passado. Por que isso? Porque a produção deles está crescendo e o consumo interno deles está dando uma recuada. Ao mesmo tempo, os grandes exportadores, alguns grandes exportadores, Nova Zelândia, Estados Unidos, estão com a produção começando a se recuperar. Então, você tem uma produção crescendo com uma demanda aí que está estável ou recuando. Então, os preços tendem a ficar estáveis ou mesmo recuar um pouco aí nos próximos meses. Ô, Walter, agora juntando tudo que a gente falou, né, passando aí na peneira, o preço do leite ao produtor vai continuar subindo agora em agosto? Eu acredito que tende mais para a estabilidade, Sidney. A gente chegou num patamar aí de preços, com essa subida de 4 centavos. Acreditamos numa estabilidade ou talvez até em algumas regiões um leve recuo, leite de julho pago agora em agosto.
E perspectiva mais para diante, Walter, tipo, o ano que vem, o que você está vendo? Você acha que a gente tem condição de continuar sustentando aí o mercado nesse nível de preço que o produtor está recebendo hoje, ou talvez com uma pequena queda? A gente tem, olhando o segundo semestre, com essa queda de preços, o consumo vai voltar a reagir. A gente tende a ter uma disponibilidade bastante ajustada. Não vai sobrar muito leite no segundo semestre. Então, pode ser até que no meio do segundo semestre a gente tenha uma estabilidade e uma leve subidinha, ou uma leve subidinha de preços. Entramos no ano que vem com preços mais altos do que a gente entrou esse ano e com a rentabilidade do produtor mais alta do que entrou esse ano. Então, para o produtor, o ano que vem começa melhor do que começou esse ano agora de 2024. Tá muito bom. Logicamente, a gente vai continuar acompanhando aí o desenvolvimento da situação, a evolução aí das cotações, né? Torcendo para que aconteça o melhor para o companheiro produtor brasileiro, né? Obrigado por você ajudar a gente a entender o mercado, Walter. Um abração para você e para toda a turma do Milk Point aí. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos. Contem com a gente aí, estamos à disposição e até o próximo mês, né? Muito obrigado. Até. Transportando uma boiada mais manejada, que foi ensinada com boas maneiras e estando a marcha estradeira dentro da toada que por nós tinha sido planejada, a comitiva vai fazer aqui mais uma parada ligeira e recomeça a lida em seguida, com a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O comprador de boiada está querendo aproveitar a ligeira queda da demanda por carne aqui no mercado caseiro para golpear a cotação. Mas todo mundo tem sabidência de que esta inapetência do consumidor brasileiro será passageira. E a nossa praça boiadeira nem chegou a sair do rumo de subida da ribanceira. A gente volta já, aguarde. Passando o traço para fazer o fechamento do dia sem perder o passo no andamento da negociação da nossa mercadoria, a gente faz a conferência e passa a dar sabedência e explicação aos companheiros e companheiras fazendeiros de como foi o comportamento do mercado do boi gordo e qual foi a variação da sua cotação. Pois o fato que foi acontecido e agora vai ser contado, destrinchado e esclarecido aqui, é que o agosto estreou no calendário com o mercado pecuário debaixo de pressão baixista da parte do comprador de boiada, mas que está sendo escorado com relativa facilidade pelo pecuarista. A explicação para esta mudança da situação é que nos dias derradeiros de julho, o consumo apresentou uma ligeira redução aqui no nosso próprio terreiro, por motivo de falta de dinheiro na algibeira do trabalhador brasileiro, né? A questão é que, primeiramente, todo mundo tem perfeita sabedência de que essa inapetência atual é normal e passageira e vai só até a hora em que começar a sair o pagamento do próximo salário, o que agora já não demora mais quase nada, né? E se em todos os meses do ano é nesse plano que o mercado funciona, neste que acaba de começar, o caso é ainda mais especial, porque o segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais. E a gente aproveita a ocasião, então, para repetir a recomendação de que a comemoração seja feita com carne na roda da churrasqueira, né? Segundamente, como tem sido falado aqui seguidamente e também já é do conhecimento da companheira pecuarista, a exportação está demonstrando uma animação nunca vista, sendo que julho foi o melhor mês da história do setor desde que a primeira carga do produto brasileiro foi despachada lá para o estrangeiro. E do jeito que o carretão está indo no eito, logicamente que isso representa uma demanda extraordinária por gado terminado, né? Isso bem na hora em que a pecuária nacional acabou de entrar na entre-safra do capim e a oferta de boiada pronta já está ficando apertada. Além disso, com a melhora no poder de compra da população aqui no Brasil e com o valor do dólar em relação ao real ajudando quem vende lá para fora, agora em 2024, mais ainda que a previsão é de uma melhora geral no consumo na metade derradeira do ano. Mas mesmo com a precisão aumentando no frigorífico, antes de soltar rojão e de fazer comemoração, o companheiro boiadeiro ainda vai ter de esperar para ver como é que vai ser o fornecimento de gado terminado no confinamento. Até aqui, nesse trecho da estrada em que a gente está, as boiadas da primeira rodada do coxo estão chegando em quantidade suficiente para não deixar a câmara fria do frigorífico ficar vazia.
E é isso que não está deixando o boi disparar no rumo de morro acima. Mas daqui para frente a situação vai exigir muita atenção de quem vai ter gado para vender, porque o tamanho do rebanho fechado para o segundo giro desta temporada vai ser bem maior do que no primeiro. E aí a nossa praça boiadeira deve continuar na subida da ribanceira sim, mas numa toada bem mais sossegada. O balanço do dia da Scott Consultoria registrou mudanças nas cotações só em 3 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 2 destas praças consideradas, a arroba subiu e na terceira ela ainda caiu. A listinha destas arribadas foi comandada por Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, com a vaca indo para R$ 212 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No oeste da Bahia, a fêmea aumentou para R$ 202. Já no sul do Tocantins, a vaca foi para o lado contrário e piorou para R$ 192. Andejo viajante, o meu coração sertanejo é igual ave de arribação, que segue sempre adiante, apesar de não saber bem qual é a razão de voar numa certa direção. A minha sina é a estrada, eu também não sei o lugar de chegada. O meu pouso é a imensidão do sertão mais fundo. A minha casa é o mundo. No peito eu não levo saudade. O meu destino é ser canturino e eu só sei viver se for em perfeita liberdade. Eu me considero um caboclo privilegiado porque, tendo sido nascido e criado numa cidade pequena, no interior aqui do meu estado, desde menino eu aprendi a admirar a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. E hoje, depois de ter mudado e passado já muitos anos aqui na capital, né, eu continuo lidando e pelejando para defender esse nosso modo muito especial de ser, de falar e de viver. Foi por isso que eu comecei a escrever essas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no arremate da nossa apresentação de todo dia, né? Que hoje estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira que estão aí na frente da televisão também têm esta mesma paixão pelas coisas do sertão e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção completa, a maneira correta de proceder é ligar para mim mesmo, no meu telefone pessoal, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a fogueira quase apagada e a brasa já virando tição, a gente dá por encerrada mais esta função, fazendo aqui a despedida e deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.